O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Então, irmãos e irmãs, este Evangelho do primeiro domingo da Quaresma nos coloca diante de uma realidade que é bem comum, que faz parte da vida, que são as tentações, mas mostra isso também o lado humano de Jesus, sentindo essas tentações ou seduções. Interessante notar, porque aqui o número 3 são 3 tentações, elas vêm para indicar que realmente são tentações, assim como um jejum de 40 dias e 40 noites, que não pode ser um jejum absoluto, senão a pessoa morre, mas são para indicar que são as tentações que a gente vai enfrentando ao longo da vida. E Jesus, como encarnado na nossa situação humana, também passou pelas tentações, tentação do poder, da riqueza, de resolver os problemas, de usar as suas prerrogativas divinas para o seu proveito, usufruir disso. E aí vem o tentador, vem a tentação, que deveria ser, embora a palavra seja tentação mesmo, no grego usa o verbo peirasmao. No Pai Nosso tem: não nos deixeis cair em peirasmon, em tentação. A tentação, aqui é tentação, mas é muito mais uma sedução, porque o diabo nos apresenta tentando Jesus para fazer um pecado. Ele está tentando, ele está insinuando, querendo que Jesus faça uma coisa muito boa, mas para si. Transformar pedras em pães é longe de fazer uma coisa ruim. Ele podia resolver o problema da sua fome. E o diabo não duvida que Jesus é o Filho de Deus, porque em todo o Evangelho, quando aparece um ser endemoniado, ele começa: sabemos quem tu és, Jesus, filho de Davi, o Messias, o Santo de Deus, e assim por diante. Eles sabem,
que Jesus é o Filho de Deus. Ele não está pondo em dúvida a filiação divina de Jesus, mas ele está insinuando que já que tu é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Imagina quanta fome pode, não só a tua, depois poderia matar a fome dos outros. E então é uma sedução para fazer uma coisa boa. E as nossas tentações, às vezes, é fácil de resistir alguém que abertamente te convida para o pecado, para uma transgressão. Acontece que a tentação, ela se insinua como uma coisa boa. Vamos, aproveita, não faz mal, é bom, e assim por diante. São seduções que Jesus... E interessante que as primeiras duas... o diabo, ele usa esse argumento, já que és filho de Deus, transforma as pedras. E depois, como um auxiliar de Jesus, para ajudá-lo na sua missão, para ter sucesso a sua missão, diz que foram para o lugar mais alto do templo, chamado Pináculo. Por quê? Porque um livro apócrifo, quarto livro de Esdras, fala que o Messias, quando chegar, ele vai ser desconhecido, ninguém vai saber quem ele é. Ele vai se apresentar no pináculo do templo. Lá todos poderão vê-lo. Ele vai se mostrar e vai ser visto. Então o diabo está sugerindo a Jesus uma coisa boa para a missão. Estava na religião deles, nas expectativas messiânicas, que o Messias se apresentasse no pináculo do templo. E ele dá mais uma ajudinha. Quem sabe tu te atira para baixo. E como está escrito, que os anjos de Deus vêm em teu socorro e vão te segurar na mão para que teu pé não se machuque numa pedra. Faz um show, faz um milagre e vai ter um sucesso. Seduções. Vem com uma voz amiga, alguém que está próximo, que te ajuda. E Jesus resistiu. A terceira tentação, porém, ela não usa, o diabo não usa essa condição, já que és filho de Deus, simplesmente leva para uma montanha muito alta. O texto diz claramente, né? Para lambane e autunno diabolos eis oros, ypsilon, uma montanha altíssima, E lá mostra todos os reinos do mundo. E por que na montanha, uma montanha altíssima? Porque na cosmovisão antiga, o cume das montanhas era a residência dos deuses, lugares inacessíveis. Então é como se o diabo agora colocasse Jesus numa condição divina, na alta montanha, e para possuir todos os reinos do mundo, basta uma coisa: adorar a ele, o diabo. É isso que sempre houve no mundo e ainda hoje. Quem é que é adorado senão o poder e a riqueza, que em nome do dinheiro se massacram, se destrói o planeta, se faz guerras em nome do poder e do dinheiro, em nome dos impérios. Aliás, os faraós do Egito eram deuses, ou filhos de deuses, e os imperadores romanos também se colocavam em condição divina, adorando o poder. Basta adorar o poder. Mas aqui ele não usa a prerrogativa da filiação divina, porque esta tentação não é específica para Jesus, Messias, o Filho de Deus. Essa é a nossa, essa é de todo ser humano, essa tentação de ter poder e ter riqueza, adorando o diabo. E assim surgem centenas de religiões que adoram o diabo, adoram o dinheiro, roubam inescrupulosamente os pobres para se enriquecer, e tudo o que acontece é de mal. A religião de Jesus, só a Deus
prestarás culto. Não tentarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Só a Deus do céu e não essas coisas do mundo. Né? Que ensinamento bonito, grande para nós hoje, também diante do desafio do pão. Jesus não quer, não pode, não faz milagres, porque Ele está constantemente fazendo o milagre de uma abundância de pão nesse mundo que nós destruímos milhares e milhares de toneladas de alimentos todos os anos por causa do Deus mercado, Tem um alimento, tem pão abundante. Falta é a palavra de Deus para que nós aprendamos, como pede a campanha da fraternidade, para que nós tenhamos um coração bom e saibamos partilhar a riqueza que esse mundo dá para todos. Que Jesus nos ajude a caminhar cheio de alegria, uma obra de caridade, uma esmola, um bem que a gente faz, cancela uma montanha de pecados, diz Santiago. Vivamos com alegria esse tempo de conversão. Colocar Deus no centro da nossa vida. Só Ele adorar, só Ele prestar culto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido